Boa noite, boa noite. Nós temos aí alguns encontros, né, para falar sobre informática, tá? E desta informática, o que nós vamos tratar? Nós vamos falar sobre o preparatório aqui para o concurso de oficial escrevente, tá, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Meu nome é Júlio César, sou professor de informática, né? A minha formação também é na área de informática, sou analista de sistemas pela PUC. E a minha área de atuação é na área de segurança da informação. Já sou servidor público federal também há alguns anos. Trabalho lá na Advocacia Geral da União, na área de suporte ao usuário e suporte à rede. Mas tudo isso não vale nada se eu chegar aqui e não passar a informação correta para vocês, né? Então, o meu objetivo é procurar, assim, da forma mais simples e mais clara, tentar passar para vocês as informações necessárias para que vocês possam chegar lá, por exemplo, e verificar que um gráfico é um tipo de dispersão, por exemplo, tá? E então, esse é o meu objetivo. E o que nós vamos tratar aqui? Nós vamos falar sobre sistema operacional Windows XP, vamos falar sobre 2 aplicativos do pacote LibreOffice. Júlio, mas eu tenho lá o BROffice, não tem problema nenhum, pode estudar por ele. São poucas as diferenças, temos algumas diferenças, tá? Mas não são tão grandes as diferenças. Mas é interessante vocês baixarem, então, nos seus computadores o LibreOffice, porque a versão que vai cair no concurso é o LibreOffice. Então, o que nós vamos estudar aqui? Vamos começar pelo sistema operacional. O sistema operacional que nós vamos falar é o Windows 7. Windows 7. Depois do sistema operacional, nós vamos tratar sobre 2 aplicativos do pacote LibreOffice. Quais são os 2 aplicativos? O processador de texto que é o Writer, e ele tem como extensão padrão, isso cai muito em concurso, é interessante, é o .odt, Open Document Text, e a planilha eletrônica, que é o Calc, e que tem como extensão padrão ODS. Então, estes são os 2 aplicativos que nós vamos tratar, vamos aprender, vamos revisar em aula. Depois nós temos a parte de rede. Nesta parte de rede, nós vamos estudar os seguintes aplicativos: um navegador, também conhecido como browser, que é o Internet Explorer versão 9 ou superior. Nós vamos também falar sobre um aplicativo de correio eletrônico. Olha só, vocês têm os seus e-mails, correto? Gmail, Terra e outros mais. E aí, quando vocês querem acessar a caixa postal, onde tem lá as mensagens que alguém enviou para vocês, vocês têm 2 formas de acesso. Uma pode ser através de um aplicativo cliente, que é aquele que fica instalado no teu computador, e que tu podes acessar a caixa postal através dele diretamente via internet. Então, é um acesso via cliente eletrônico de correio, tá? Mas se vocês não quiserem configurar, porque é chato, eu preciso configurar o Thunderbird, ou o Windows Live Mail, ou o Outlook Express, até alguns tempos atrás, que vinha com o Windows XP, o Outlook Express, tá? Ou Mozilla Thunderbird, ou o Eudora, por exemplo, tá? Que são exemplos de aplicativos os quais poderemos instalar no nosso computador, efetuarmos uma configuração do nome, os protocolos e também o nosso endereço, e poderemos acessar lá a nossa caixa postal por eles.
estando conectados à internet ou a uma intranet. E aí vamos lá e poderemos ler, poderemos copiar de lá para o nosso computador, e a vantagem é que nós posteriormente poderemos ler as mensagens que já foram transportadas ou movidas para o nosso computador. Nós poderemos ler essas mensagens sem estarmos conectados, então é uma vantagem. Ah, mas eu não gosto, tem que estar configurando. Ah, então acessa usando o browser. Não precisa configurar nada, só basta saber o endereço para chegar lá. E o endereço geralmente é um link que nós vamos encontrar na página do nosso provedor de e-mail, Gmail, Terra e outros mais. Então nós vamos acessar usando um browser, um navegador, e ali acessando a página. E quando nós acessamos dessa forma, esse acesso é chamado webmail. Tá? Aí no nosso concurso vai cair um aplicativo que vai nos permitir acessar a nossa caixa postal, tá, através da internet, também através de um browser, que é o Outlook. O Outlook Web Access. O que ele é? Ele é um aplicativo, sim, é um aplicativo de correio eletrônico, só que ele fica lá do outro lado, não fica no nosso computador instalado. Ele é instalado lá no computador, lá no servidor de correio eletrônico. Então, para nós acessarmos lá, vamos usar o browser, digitando o endereço correto, aonde está instalado, no computador onde está instalado este Outlook. E aí nós poderemos ler os e-mails, poderemos criar novas mensagens, poderemos configurar contas, poderemos cadastrar contatos, poderemos agendar compromissos, reuniões, agendarmos tarefas. Né? Teremos vários recursos disponíveis. Inclusive, ele grava o bate-papo. Ele grava, além de enviar e receber e-mails, nós poderemos também conversar através deste Outlook Web Access. Ele tem calendário, ele tem tarefas, ele tem anotações, além de nos permitir enviarmos e recebermos mensagens eletrônicas. Nesse aqui não precisaremos instalar nada. Nesse aqui, nós só vamos acessá-lo via internet através de um browser. Pode ser o Internet Explorer, pode ser o Mozilla Firefox, pode ser o Google Chrome, qualquer browser compatível para o nosso sistema. Então o Outlook Web Access nós também vamos estudar e vamos também falar sobre certificação digital. Aqui na certificação digital, por exemplo, nós vamos saber qual é o conceito de certificado digital. Nós vamos saber também os tipos de certificados digitais. Nós vamos saber o que é uma assinatura digital. E vamos saber também o que é criptografia. E os tipos de criptografia. E é isto. Só isto que nós vamos estudar. E com isso a gente vai abranger todo o conteúdo programático do nosso concurso, que é o sistema operacional, os dois aplicativos do pacote LibreOffice, o Internet Explorer, o Outlook Web Access e o conceito de certificação digital. E é isso aí. Tudo bem? Bom, então nós vamos iniciar falando sobre sistema operacional. Bom, no nosso concurso não vai cair nada da parte de conceitos básicos, de hardware, por exemplo, não cai nada disso. Memória, RAM, nada disso. Tudo bem. Só cai a parte de software. Tá? Destes softwares, que são os programas propriamente ditos, nós temos um que é um software básico. Porque nós temos, na classificação dos softwares, softwares básicos, aplicativos e os utilitários. De utilitário não cai nada para nós, mas cai básico e aplicativos. Do básico é o sistema operacional, é um dos exemplos de um software básico.
E o que é um software básico? De uma forma bem simples. É um programa, é um sistema que tem como função permitir o gerenciamento de um determinado dispositivo, que não precisa necessariamente ser um computador. Pode ser esta câmera que está nos filmando, pode ser um forno de micro-ondas ou mesmo um computador. Um computador precisa de um software básico e damos o nome a esse software básico de sistema operacional. Sem ele, esse hardware não tem finalidade nenhuma. Eu posso comprar um computador que tenha um hardware, uma configuração estupenda. Olha, tem 16 GB de memória, tem um processador i7, tem isso, tem aquilo, mas não tem o software básico, não tem o sistema operacional. Então não adianta nada. Eu vou ligar o computador, ele vai buscar o software básico, não vai achar em lugar nenhum, vai dizer, olha, cadê? O disco está sem sistema. Insira um disco com sistema e pressione qualquer tecla. Por quê? Porque ele precisa do software básico, sistema operacional, para que possamos utilizá-lo plenamente. O meu computador sem o sistema operacional, não consigo acessar a internet. E o meu computador sem sistema operacional, não consigo trabalhar com ele. Sabe por quê? Porque uma das funções, o sistema operacional ele tem 3 funções básicas. 3 funções básicas. Quais são as funções básicas de todo o sistema operacional? Primeiro, servir como intérprete entre a nossa linguagem e a linguagem da máquina, do computador. Porque o computador fala uma linguagem numérica, binária, que eu não entendo nada. E eu falo uma linguagem que o computador também não entende. Aí entra o sistema operacional, que vai servir como um meio de campo, um intérprete. Eu aciono, ele converte, passa para o computador entende, interpreta, executa, responde e ele exibe para mim. Então existe toda essa interação e quem faz? O sistema operacional. O sistema operacional tem uma outra função. Ele serve como um software básico para que outros softwares possam ser executados naquele computador. Porque eu não conseguiria executar, por exemplo, o LibreOffice sem um sistema operacional. Nem conseguiria instalar, porque a instalação se dá a partir do sistema operacional já em execução. Então eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar com LibreOffice, não conseguiria trabalhar com o Internet Explorer, não conseguiria trabalhar com o Outlook, não conseguiria executar outros aplicativos se eu não tivesse o suporte do sistema operacional. Então vejam, ele serve como intérprete entre a nossa linguagem e a máquina e serve como suporte para outros softwares serem naquele computador executados. E ele tem uma outra função, gerenciar o hardware, a máquina. Por exemplo, como é que vocês acham que ele exibe? Opa, desculpa, gente. Como é que vocês acham que ele exibe na tela do nosso computador alguma informação? É porque existe uma placa de vídeo, essa placa de vídeo recebe as informações, as converte enviando para o monitor, né? Para o nosso monitor. Mas isso tudo funciona porque o sistema operacional gerencia estes dispositivos que compõem o nosso computador. Então, ele também tem a função de gerenciar o hardware. Então, são 3 as funções básicas de um sistema operacional. Interpretar a linguagem do homem, a linguagem humana e da máquina, servir como suporte entre o computador e outros softwares que serão ali executados, e também gerenciar o hardware, gerenciar o próprio computador. Estas são as 3 funções básicas de todo e qualquer sistema operacional. Bom, eu vou reiniciar minha máquina aqui, porque o alemão está chegando perto e eu pressionei um botão equivocadamente aqui, acabei desligando o computador. Bom, vocês conhecem o alemão? O alemão vai chegando e a gente vai dando um jeitinho aqui. Bom, então continuando. O sistema operacional tem essas 3 funções. E o sistema operacional que nós vamos falar é o Windows 7. Sistema operacional Windows 7.
E ele tem todas essas funções. Ele é um sistema operacional que permite que vários programas possam estar em execução ao mesmo tempo naquele mesmo computador. Por isso é que ele é considerado multi-usuário ou multitarefa. Multitarefas, né? Tarefas entendemos como vários programas em execução. Os programas. Então ele é multitarefa. Então o nosso sistema operacional, o Windows 7, é um sistema operacional multitarefa. Essa já é uma resposta para concurso. O sistema operacional Windows 7 é um sistema multitarefa ou monotarefa? Multitarefa, certo? Ele é um sistema operacional que permite que vários usuários possam estar em execução naquele computador, mas o uso do computador é alternado entre eles. Por isso ele é um sistema multi-usuário? Ele é um sistema multiusuário ou não é um sistema multiusuário? Sim? Não. Olha só. O sistema... E existe uma briga muito grande por isso aí. Vocês têm... Até certo ponto vocês têm razão. E é discutível isso. Por isso que eles não estão colocando mais em provas. Porque o que é um sistema operacional multiusuário? O sistema operacional multiusuário é aquele tipo de sistema que permite que vários usuários possam estar em execução simultaneamente. Vocês, por exemplo, quando de um quiosque num shopping center, ou de casa, ou mesmo do seu trabalho, vocês não acessam a conta bancária de vocês? Para verificar saldo, fazer transferências, por exemplo, uma operação qualquer bancária. Vocês estarão acessando um computador que está num local central e nesse computador existe um sistema que permite que vários usuários possam estar em execução simultaneamente. Este é um sistema operacional multiusuário. Então, os sistemas operacionais multiusuários são esses que têm estas características, permitindo a execução simultânea, uso simultâneo. Mas o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, eles não são considerados multiusuários porque o uso é alternado. A execução é que se mantém em sessões alternadas. Então ele é multisessão em vez de multiusuário. Então ele é um sistema multitarefas e multisessão. Tá? Por que não multiusuário? Porque eu não consigo trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo. Alguém disse assim, não, lá no meu trabalho eu consigo sim, vários acessando o meu computador. Aí eu fui verificar, no trabalho desta pessoa que falou, eles têm um outro sistema gerenciador de rede, que trabalha em conjunto com o sistema operacional, mas o sistema operacional padrão, e no concurso é padrão que cai. Geralmente, os questionamentos versam sobre a configuração padrão do sistema operacional. Então, o Windows 7, de acordo com a sua configuração padrão, é um sistema multitarefas, multisessão. Tá? E ele trabalha, ele é multitarefa e multisessão. Agora o Alzheimer não vai me pegar. É um sistema operacional que permite ser instalado e poderá ser instalado em computadores cujos processadores são de 32 ou 64 bits. O que é isto? Não quer essa parte de hardware, só para nós falarmos um pouquinho, não ficar tanto no ar. O que é um processador? Processador é o cérebro do computador, é um hardware. Quando nós desenvolvemos um programa, esse programa é composto por coisas a fazer, chamadas instruções. Então eu crio um programa para executar uma série de instruções, né? Então um programa para controlar a entrada e saída de usuários de uma determinada empresa e assim vai. Tá? Então eu vou codificar, vou colocar as instruções. E aí o processador vai receber essas instruções e vai executá-las. Então a função do processador é executar as instruções contidas nos programas ali carregados. Tá? Essa é a função de todo o processador. E aí existem processadores, os mais antigos, que tem 32 canais por onde os bits chegam até ele e ele faz uma leitura e um processamento de 32 em 32 bits. Aí agora nós temos processadores que possuem 64 canais.
Então ele faz uma leitura de 64 bits. Ah, Júlio, mas não é bem assim. É mais ou menos assim. O que nos interessa é isto. Mas o que nos interessa mais é sabermos que o Windows 7 possui versão para 64 bits e 32 bits. Então, se formos questionados, é possível instalar o Windows 7 em um computador de 64 bits? Sim. E é preciso que ele seja de 64 bits? Não. Porque eu posso instalar num computador cujo processador é de 64 bits um Windows de 32, sem problema nenhum. Agora só não posso ao contrário. Eu tenho um computador cujo processador é de 32 bits, 32 bits, eu não posso instalar o sistema operacional maior, de 64. Mas isso não vai cair no nosso concurso. Mas o que vai cair no nosso concurso, poderá cair assim, ó. Existe o Windows de 64 bits? Sim. Existe o Windows para 32 bits? Sim. Isso é que é importante. Por isso que eu resumi para vocês no início as principais características, para que vocês possam dar uma lida, até mesmo antes da prova, que provavelmente poderá cair uma questão sobre as características, as principais características do Windows. Bom, quando nós, fazendo um logoff aqui, quando nós ligamos o sistema operacional, ele é carregado para a memória principal do nosso computador, e aí ele exibe uma tela, chamada tela de logon. Logon é o processo de entrada ou um processo de entrada em sistema. Ele é chamado também de login, mas como nós vamos trabalhar com Windows, na Microsoft o processo de entrada é chamado de logon. Então eu vou entrar no sistema, vou efetuar o logon. E para entrar no sistema, ele exibe esta tela, chamada tela de logon no Windows. Então, como é um sistema que trabalha através de contas de usuários, o que é uma conta de usuário? Uma conta de usuário é um espaço reservado no sistema, onde nesse espaço serão reunidas as informações a respeito dela. A área de trabalho da conta, a pasta favoritos da conta, as bibliotecas dessa conta, imagens, vídeos, músicas, todas as informações que compõem uma conta formam o perfil desta conta. E o sistema operacional Windows 7 permite a criação de contas de usuários. Para quê? Para que as informações de cada usuário fiquem naquele mesmo computador, separadas, reservadas. Então, quando, por exemplo, um inspetor quer acessar as suas informações, ele clica ali em cima daquele ícone, daquela imagem que está associada àquela conta chamada inspetor, e ele acessa a sua área de trabalho. Quando ele quiser encerrar, ele vai efetuar um processo chamado logoff, porque logon é quando entra na sua área de trabalho, logoff é quando ele encerra, quando ele sai. Ele poderá encerrar se quiser, porque ele poderá trocar de usuário sem efetuar o logoff. Então, o processo que permite que um novo usuário possa efetuar logon na sua área de trabalho, sem que o atual tenha que obrigatoriamente efetuar o logoff na sua, é chamado troca de usuários. Mantém a área de trabalho em execução. Agora, existem contas, só um minutinho, existem contas que têm senha. Vocês viram que quando eu cliquei sobre a conta inspetor, entrou direto na área de trabalho, porque ela não tem senha. Mas quando eu cliquei sobre a conta Júlio Ramos, exibe uma caixa de texto onde eu terei que digitar a senha correta. Mas a atribuição de senhas para contas de usuários locais deste computador não é obrigatória. Agora, quando atribuído o uso, é obrigatório. Pois não, quem disse, Júlio? O nome em português para o logon, logoff, é logon, logoff? Logon, logoff mesmo. A gente absorveu muitas palavras em inglês, inclusive fazendo parte já do nosso dicionário.
Né? Logon, logoff, login, logout são termos usuais. Tá? Bom, então eu posso entrar na área de trabalho de uma conta, mas eu estava falando sobre contas de usuário. O sistema operacional Windows 7, ele trabalha através de contas de usuário. Já sabemos que conta é um espaço que será denominado e nesse espaço teremos as informações que o compõem. Área de trabalho, minhas músicas, minhas imagens, documentos e outros, favoritos, cookies e outras informações que compõem o perfil daquela conta. Tá? São as pastas que compõem o perfil de uma conta. E aí o sistema operacional Windows, ele vem com duas contas. Isto pode ser questão de concurso. O sistema operacional Windows 7, ele vem com duas contas na sua instalação, chamadas contas dele, chamadas contas reservadas. Quais são elas? Conta com o nome de administrador e a outra com o nome de convidado. Então, o Windows, que trabalha através de contas de usuários, na sua instalação já vem com duas contas cadastradas ou instaladas, criadas. Uma delas é chamada administrador, que é aquela que tem todos os privilégios, todas as prerrogativas sobre o sistema. Com ela eu posso instalar novos programas, desinstalar, efetuar configurações gerais, criar novas contas, modificar estas contas, porque eu sou o administrador. Então nós temos, o Windows traz duas contas. Quais são as contas? Uma é chamada administrador e a outra é chamada convidado. Esta conta convidado é uma conta que vem por padrão desativada. Vem desativada. Mas qual a função dessa conta? Por que ela vem ativada? É o seguinte, quando eu tenho usuários que vão utilizar o computador constantemente, diariamente, eu vou criar uma conta para eles. Eu, como administrador, posso criar uma conta. E quando nós criamos uma conta, vamos escolher qual será o tipo desta nova conta que vamos criar. Porque administrador e convidado são contas reservadas do sistema. Mas um administrador poderá criar novas contas. E quando ele cria uma nova conta, ele poderá escolher qual será o tipo dessa nova conta. Se será uma conta tipo padrão ou será uma conta tipo administradora. E esta conta tipo administradora terá os privilégios de uma conta administrador. Administrador é do sistema. Administrador é o tipo de conta que eu poderei criar posteriormente, eu como um administrador, ou eu como futuramente conectado ao sistema através de uma conta tipo administradora. Ela também poderá criar novas contas. Agora, esta conta padrão, ela era chamada no XP de conta limitada. Aquela conta que com ela eu não posso criar novas contas, não posso instalar programas, não posso remover programas, não posso efetuar configurações que abranjam o sistema de uma forma geral. É uma conta limitada, restrita. Hoje ela tem o nome de conta padrão. Tá? Agora, a conta administradora, com status de administrador, com ela eu posso executar as funções da conta administrador. Posso instalar programas, desinstalar, efetuar configurações gerais no sistema, criar novas contas, modificar e até remover contas já criadas. Tá? Com a conta administrador. Agora, e esta conta convidado? Para que ela serve? É uma conta que eu só vou ativar, eu como conta administradora ou como administrador desse computador, eu poderia ativar para quê? Porque eu estou trabalhando numa comarca que vocês chamam lá, de primeira entrância, segunda e terceira, né? Então eu estou trabalhando lá numa cidade no interior. E vai um colega trabalhar lá durante uma semana. Eu vou criar uma conta para ele? Não, não vou criar. Eu ativo a conta convidado e ele poderá se logar ao sistema através dela, trabalhar com ela e quando ele for embora, eu a desativo novamente. E ela não permite senha. Não para a senha, porque para as outras eu posso criar, para ela não. Imagina só o cara cria a senha, vai embora e aí? Tá? Então é uma conta que eu não posso atribuir senha a ela.
As outras contas eu até tenho a opção. Esta é sem opção de acordo com a configuração padrão do sistema. E eu falo isso, gente, porque eu sei que muitos de vocês têm um conhecimento um pouco mais avançado e que existem possibilidades fora do padrão. Esqueçam disso no concurso, porque senão vocês errarão. Façam um downgrade nos seus conhecimentos, voltem ao basicão, ao padrão. Então, de acordo com a configuração padrão, a conta convidado não poderá receber senha. Tá? Esse é o padrão dela. E ela, por padrão, vem também desativada. E só quem poderá ativá-la ou desativá-la é a conta administrador ou uma conta com status de administrador. Tá? Uma conta padrão não poderá ativar e não poderá desativar a conta convidado. Então nós temos esses dois tipos de contas. Para cada conta é criado um perfil. Então, por exemplo, se eu entrar na conta inspetor, eu vou verificar que existe para esta conta um conjunto de pastas. E vejam, aqui é o conjunto de pastas que compõe o perfil desta conta. Então tem a área de trabalho dessa conta, tem contatos dessa conta, documentos desta conta. Vamos diminuir um pouquinho aqui vamos deixar em lista. Então, a área de trabalho tem contatos, documentos, downloads, jogos salvos, imagens, links, músicas, pesquisa, tracing, vídeos. Estas pastas juntas formam o perfil de uma determinada conta, que nesse caso é a conta inspetor. Tá? Então, vocês têm aí uma lista das principais pastas que formam ou que compõem o perfil de uma conta. Trabalhe através de bibliotecas. O que é uma biblioteca? Uma perguntinha. Analisem a minha afirmativa. Hoje a aula será teórica. No próximo encontro não será mais assim. Será um pouco teórica e um pouco prática. Eu trarei exercícios para vocês resolverem em aula e nós vamos resolver em conjunto. Vamos tornar a nossa aula um pouquinho mais prática, para que vocês cheguem lá no dia do concurso, pelo menos, já tenham resolvido pelo menos umas 100 questões em aula. Tá? Então eu trarei na próxima aula questões para nós resolvermos em aula. E a pergunta é a seguinte: analisem a minha afirmativa. A minha afirmativa diz o seguinte: que uma biblioteca é uma pasta real, que nela eu posso criar novas bibliotecas, certo ou errado? A biblioteca é uma pasta real, e nesta biblioteca eu poderei adicionar novas bibliotecas que também serão pastas reais, certo ou errado? A biblioteca não é uma pasta real, é considerada uma pasta virtual. Tá? Ela foi criada para que o usuário possa, através dela, adicionar novas pastas reais, sem com isto duplicá-las. Veja um exemplo. Eu tenho na minha unidade C e na minha unidade D algumas pastas. Então eu tenho lá na minha unidade C algumas pastas. Então eu tenho aqui na unidade C uma pasta chamada verbo. E uma outra pasta chamada jurídico. Então eu vou dar aula lá no verbo jurídico, eu posso pegar e criar uma outra pasta chamada aula verbo. E aí eu tenho alguns arquivos aqui, eu vou pegar, vou copiar esse arquivo, vou jogar para cá, vou copiar esse aqui, jogar para cá. Alguns arquivos também eu vou jogá-los para lá, vou jogar para lá. O que vai acontecer com esses arquivos? Não ficarão duplicados? Não vão ocupar um espaço a mais no meu HD? Eu não preciso disto. Então eu vou criar uma biblioteca, porque a biblioteca é um recurso, é uma pasta virtual e que nela eu poderia adicionar pastas reais sem obrigatoriamente duplicá-las.
Então eu vou adicionar esta pasta verbo jurídico aqui, a verbo aqui, e vou adicionar esta aqui. Mas elas não estarão duplicadas. Elas estarão lá na sua origem. É uma espécie de um atalho, de um link que eu crio dentro de uma biblioteca e que através desse link eu chego lá na pasta real. Veja um exemplo. Na prática, existem algumas bibliotecas que são padrões. Quais são elas? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Esta biblioteca oficial foi uma biblioteca que eu criei em sala, que até inclusive estou excluindo esta biblioteca. E aí eu seleciono a biblioteca e vou criar uma nova biblioteca, que terá o nome de verbo. Pronto. Agora eu posso ir lá na unidade C ou na unidade D, seleciono, por exemplo, uma pasta, vamos pegar uma pasta aqui, esta pasta aqui, e poderei incluir na biblioteca verbo. Vamos compartilhar essa pasta, não é obrigatoriamente, não sou obrigado a compartilhar, mas eu vou compartilhar. Vamos pegar uma outra pasta, esta aqui, CESP, e vamos incluí-la também na biblioteca, só essa aqui eu não vou compartilhar. Então vejam que na biblioteca verbo eu tenho tanto a pasta área quanto a pasta CESP. Qualquer operação que eu realizar em uma destas pastas através da biblioteca terá efeito real nas próprias pastas. Então, se eu, por exemplo, entrar nesta pasta CESP, aonde diz Anatel, ou eu posso até criar aqui, vamos criar, excluir, renomear, vamos renomear. Vamos renomear esta subpasta chamada CESP, vamos colocar CESP 2014. Então vejam que eu renomeei uma subpasta da pasta CESP, através da biblioteca verbo. Agora eu vou direto lá na unidade C, vou na pasta CESP e verifico lá, CESP 2014. Agora eu estou na própria pasta. Eu acessei diretamente a própria pasta. E vou trocar novamente, renomeando esta pasta. Vamos renomear esta pasta para 2012 agora. E vamos acessá-la através da biblioteca verbo. Acessando o CESP, nós vamos chegar à conclusão de que a alteração através de uma ou diretamente terá efeito em todas. Porque biblioteca é só um caminho para nós organizarmos informações sem duplicar as informações. Então a biblioteca é uma pasta virtual que permite ao usuário adicionar a ela outras pastas reais, mas não outras bibliotecas. E sim outras pastas e arquivos reais, e qualquer operação, qualquer procedimento realizado em uma destas pastas através de uma biblioteca terá efeito na pasta. E se nós formos diretamente na pasta e alterá-la, veremos este efeito através do seu acesso pela biblioteca que ela faz parte. E uma mesma pasta poderá fazer parte de várias bibliotecas diferentes. Vou criar uma nova biblioteca. E esta biblioteca, jurídico. Então criei uma nova biblioteca. E vou lá na pasta CESP e vou adicionar, incluir agora na jurídico. Legal, então vejam que tanto na biblioteca verbo quanto na biblioteca jurídico nós temos a mesma pasta. Qualquer modificação realizada em uma pasta ou em um arquivo, através de uma das bibliotecas que elas façam parte, ou que o arquivo ou a pasta faça parte, terá efeito diretamente na pasta real. Se eu deletar a pasta?
Aí ela vai desaparecer da biblioteca. Tu não terás acesso. Oi? De todas. Sim, porque na verdade, o que tu estás criando? Um link dentro de uma pasta, de uma biblioteca. Então, quando tu excluis a real e tentares acessar via biblioteca, não funciona, porque ela não existe mais. É só o link. E quando tu removes uma pasta de uma biblioteca, estarás apenas removendo daquela biblioteca, mas ela na sua origem permanece. Então, qual é o resumo que nós deveremos levar? Qual a ideia referente à biblioteca? Biblioteca é uma pasta virtual que permite a organização de pastas reais sem, consequentemente, duplicar essas informações naquele mesmo disco. É apenas um link. Quando nós excluímos ou realizamos um procedimento em uma pasta através de uma das bibliotecas que ela faça parte, ou que ela faz parte, terá efeito também nas demais bibliotecas. Tudo bem? Se tirar ela de uma biblioteca, dos outros usuários também vai sair da biblioteca ou vai continuar? Se eu tirar... De uma biblioteca, de um usuário. Só, removi... Certo. E aí dos outros usuários? Não, isto é por... A organização de bibliotecas é por usuário. Isso significa que em um mesmo computador, cada usuário terá as suas próprias bibliotecas. Sim, mas essa que eu compartilhei com outros. O compartilhamento é só para acesso. Tá? Só para acesso. Se tu excluir ou remover aquela pasta da biblioteca, tu estarás removendo apenas da biblioteca e ela permanece na sua origem. Ah, não, mas nos outros usuários também... Ah, não, os outros usuários permanecem, normal, porque o sistema trabalha de uma forma independente por usuário. O que tu faz numa área de trabalho de usuário, nada tem a ver com outro usuário, a não ser que tu queiras criar um vínculo. Isso é possível. Tá? Mas se tu não criares vínculo nenhum, o que acontece com um nada tem a ver com o outro. Tá? Agora é lógico que se eu estou trabalhando na unidade C na pasta CESP, que é a única pasta, e aí tu, como usuário, tens acesso a esta pasta e eu, como usuário, também tenho. E aí na minha biblioteca, ela está adicionada, assim como na tua biblioteca, ela também está adicionada. Aí eu vou remover a real. Aí não vai funcionar para ti também. Sim, porque aí não existe a real, que é única. Tudo bem? Então, quando tu exclui a real, ela será excluída para todos os usuários aonde nas suas bibliotecas aquela pasta real estava adicionada. Tá? Aí o efeito, aí sim é real, né? Não vai funcionar para ninguém. Entenderam mais ou menos o que é biblioteca? Então, existem 4 bibliotecas padrões, que são essas aqui. Ó. Deixa eu só excluir esta... Ó, estou excluindo a biblioteca jurídico. Que eu não sou administrador. Estou excluindo a biblioteca verbo. Quando eu excluo uma biblioteca, eu estarei excluindo as pastas que a ela estavam adicionadas? Não, né? Certinho. Então, quais são as bibliotecas? Documentos, imagens, músicas e vídeos. Deu para vocês entender ou ficou meio enrolado esse negócio de biblioteca? Não senti firmeza. Deu? Então tá bom. Então vamos lá, seguindo. As características. Compatível com sistemas em FAT30. Esta é uma pergunta. Pois não. É possível excluir a biblioteca padrão? Olha, nunca excluí. Eu acho que não. Vamos tentar. Olha, se tem a opção, ó. É possível. Agora, deixa eu só recuperar isso aqui agora, né? Mandei lá para minha lixeira. Beleza. É possível. Legal.
Tem algumas perguntas que vocês me farão que eu não vou ter resposta imediata. Aí eu faço o laboratório aqui, vocês vão me desculpar. Porque é difícil a gente saber de tudo, né? Mas eu tenho que saber pelo menos 99% que vocês me perguntam aqui. Tudo bem? Então, já poderemos levar para o concurso o questionamento dele. É possível excluir uma biblioteca padrão? Sim, é possível excluirmos. Tudo bem? Bom, vamos falar então sobre FAT32 e NTFS. Ah, Júlio, mas isso aí não cai no concurso. Não. Sobre FAT não cai, mas sobre o Windows vai cair. Existe uma forma, e isso aqui é importante porque depois quando eu explicar para vocês desfragmentar disco, o que é desfragmentação de disco? Quando isso aqui é uma espécie de um HD, um disco rígido. Ele é composto por círculos concêntricos que nós damos o nome de trilhas. Tá? Então aqui eu tenho trilha. E aí nestas trilhas nós temos vários pontos físicos e fixos, cada ponto é chamado de setor. Vocês não precisam copiar isso aqui, só prestem atenção. Aí nós temos um conjunto de setores, e esse conjunto de setor nós damos o nome de cluster ou unidade de alocação. Quando nós salvamos um arquivo, o sistema operacional vai salvar esse arquivo no cluster. Cada cluster os clusters têm um tamanho e que é fixo esse tamanho. E nós temos ao longo dos nossos discos vários conjuntos de setores, ou seja, vários clusters, e todos têm o mesmo tamanho. E aí, quando nós salvamos um arquivo, esse arquivo será armazenado, gravado no cluster. Só que esse cluster tem um tamanho fixo e os arquivos têm tamanhos variáveis ou variados. Então, por exemplo, eu vou salvar um arquivo de 10 KB de tamanho. KB, kilobyte é uma unidade de medida de informação que começa com bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, tá? Petabyte, hexabyte, otabyte, zotabyte, então são agrupamentos de bits. E aí o arquivo tem esse tamanho, mas este meu cluster, ele tem o tamanho de 4 KB cada um. Quantos clusters o sistema operacional vai usar para armazenar as informações deste arquivo? Quantos? Não, ele não usa metade, é sempre inteiro. Sempre 3, legal. Então ele vai salvar aqui, a primeira parte já tem 4 KB. Aí, digamos que esse aqui esteja ocupado, ele vai usar esse aqui, já temos 8. E aí aqui está ocupado, e ele vai usar a metade desse aqui, e o restante vai ficar desperdiçado. Ele não usa o espaço restante para salvar informações de outro arquivo. Ele não faz isso. Chamado de desperdício de espaço. E aí, quando nós solicitamos para abrir um arquivo, o sistema operacional ele possui uma tabela, onde nesta tabela tem o nome do arquivo e a primeira posição, o endereço da primeira posição desse arquivo no disco. Ah, eu quero abrir o arquivo tal. Onde é que está a primeira posição? Está aqui. Porque esta aqui aponta para a segunda, que é esta aqui. Esta aqui aponta para a terceira, que é esta aqui, essa aqui. Final, é off. Abriu o arquivo tal. Pegou, essa aqui aponta para esse, que aponta para esse. Então, à medida em que nós vamos trabalhando no nosso computador, vamos salvando arquivos, alterando, excluindo, sabe o que vai acontecendo? Pedaços de um mesmo arquivo ficam armazenados em clusters separados. Isso é que gera a fragmentação. E existe uma ferramenta que pega, quando possível, informações de um mesmo arquivo, procurando posicioná-las em áreas mais contíguas. E essa ferramenta chama-se desfragmentador de disco. Então, quando ele reúne tudo mais próximo, não fica mais fácil de responder? Porque quando eu solicito dessa forma como está, ele vem aqui, reúne e exibe para mim. Aí eu vou desfragmentar, reorganizar. Ele vai pegar as informações, essa aqui está aqui, ó, vai pegar aqui e vai deixar tudo mais próximo. Quando eu solicitar para abrir, ele
é mais rápido. Tem a ver com velocidade? Sim, aumenta, o tempo de resposta é menor, consequentemente melhorando a performance do meu computador. Então a velocidade de resposta será mais rápida. Não é? Por quê? Porque as informações já estão agrupadas, estão em áreas mais continuadas. E a ferramenta que faz isso chama-se desfragmentador de disco. Bom, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona. O tamanho deste cluster, a forma como as informações serão organizadas, como essa tabela será organizada, quem define é o sistema de arquivos. O sistema de arquivos é que vai definir qual será o tamanho de cada cluster, do cluster. Ele vai definir como as informações serão organizadas, como elas serão recuperadas e vai organizar uma tabela. Quem define isto é o sistema de arquivos. E como é que eu escolho esse sistema de arquivos? Na hora em que eu mando formatar um disco. Formatar o HD é prepará-lo para o uso. E nesta preparação eu escolho qual o sistema de arquivos que eu vou adotar para aquele disco. Se o sistema de arquivos, se o sistema operacional que eu vou trabalhar ali for o Linux, então eu vou escolher um sistema compatível para o Linux. Mas se for o Windows XP, ou o Windows 7, eu vou escolher um sistema de arquivos compatível para o Windows 7, que aí nesse caso, NTFS é o ideal para o Windows 7. Mas acontece que antigamente nós tínhamos sistemas de arquivos em FAT16, em FAT32, são sistemas mais arcaicos, mais antigos, que geravam um desperdício enorme de espaço no disco. Mas atualmente trabalhamos com o NTFS, que é um sistema de arquivos de uma nova tecnologia. Então, NTFS é o preferencial, é o recomendado. Mas o sistema operacional Windows 7 poderá ler. Ah, Júlio, eu tenho um HD aqui, mas pô, isso aqui é lá do tempo do Windows 95. Eu tinha lá o FAT16, eu tinha lá o FAT32. Será que eu consigo ler? Consigo. Por quê? Porque o sistema operacional Windows 7 reconhece unidades de armazenamentos cujo sistema de arquivos é FAT16, FAT32. Vocês poderão até acrescentar aí FAT16 também, que ele pode ler unidades com o sistema de arquivos em FAT16. Não é o ideal dele, não. O ideal recomendável é NTFS, porque é um sistema mais robusto, mais seguro. Preciso saber de tudo isso para a prova? Não. O que eu preciso saber? Que o sistema Windows XP, Windows 7, ele é compatível com NTFS e FAT32 e agora eu acrescentei 16. Porque na prova poderia colocar uma questão tipo qual das alternativas apresenta uma afirmativa correta? E uma delas eu coloco: através do Windows 7 é possível lermos arquivos de uma unidade de armazenamento cujo sistema de arquivos é FAT16. E aí? O Júlio nem falou nisto. E é possível, tá? É possível ler em FAT16, é possível ler em FAT32 e o NTFS é o sistema preferencial, é o preferido. Por quê? Porque ele é um sistema mais robusto, ele permite criptografarmos arquivos, ele tem controle de acesso a pastas, porque em FAT32 e 16 nós não tínhamos esses controles que hoje temos, tá? Então só levem que é um sistema que trabalha ou que reconhece unidades em NTFS, FAT32 ou FAT16. Acrescentem o 16 que eu não coloquei. Arquivos. O que é um arquivo e o que é uma pasta? Um arquivo é uma coleção de dados relacionados e gravados, armazenados em uma unidade de armazenamento. Isso é um arquivo. E a pasta? A pasta é um espaço que nós reservamos dentro de uma unidade para organizar as informações dentro dela. Quando nós compramos um HD ou quando nós compramos um CD ou um DVD, vocês já ouviram falar em diretório principal ou raiz?
O que é raiz e o que é um diretório principal? É a base de uma unidade, é aquele espaço que não está dividido, porque quando nós dividimos um espaço, estaremos criando uma pasta. Tudo que não estiver dentro de uma pasta ou dentro de uma subpasta, que é uma pasta dentro de outra, estará na base principal ou no diretório principal, também chamado diretório raiz. O que não estiver dentro de uma pasta, o que não estiver dentro de uma subpasta, está no diretório principal. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a nossa unidade C. Então, estas são pastas, CESP, CPC-RS, GIBA, são todas pastas dentro da unidade C. E esses arquivos que aqui estão, são arquivos que não estão organizados dentro de pasta alguma. Então, estão armazenados diretamente no diretório principal, na raiz da unidade C. Tá? Então, se não está dentro de uma pasta ou subpasta, significa que está na raiz, ou diretório principal. Tá ok? E quando nós vamos criar uma pasta ou vamos salvar um arquivo, no Windows 7 por padrão, poderemos utilizar até 255 caracteres. Tá? No nome de uma pasta ou no nome de um arquivo, nome de pasta ou arquivo. No nome de uma pasta ou no nome de um arquivo, poderemos usar vários caracteres. Mas nós temos 9 que não poderemos usar. Quais são eles? Barra, né, barra vertical contra barra, barra inclinada para a direita. Não poderemos usar aspas. Não poderemos usar o sinal de maior ou o sinal de menor. Não poderemos usar o ponto de interrogação. Não poderemos usar o asterisco. Não poderemos usar 2 pontos. Por quê? Porque estes são caracteres de utilização reservada do próprio sistema. Então, nós não poderemos utilizá-los em nome de pasta ou em nome de arquivo. Se nós tentarmos, por exemplo, criar uma pasta ou estivermos salvando um arquivo, por exemplo, nós vamos na unidade D, vamos criar uma pasta. Então, novo pasta. E aí ele sugere um nome, nova pasta. Não quero nova pasta, eu quero Júlio barra. Olha o que acontece quando eu tento colocar a barra. Ele diz que eu não posso usar esses caracteres, pois são caracteres reservados do sistema. Tudo bem? Então nós temos a barra, a contrabarra, todas as barras. Aspa, maior, menor, ponto de interrogação, asterisco e 2 pontos. Estes caracteres não poderão ser utilizados em nome de pastas ou em nome de arquivos. Tudo bem? E poderemos usar até quantos caracteres em nome de pastas ou arquivos? 255 caracteres. Ah, Júlio, mas eu vi lá no concurso, lá na internet, o cara colocou 256. Coloquem 256 que vocês vão errar na prova. Tá? Quando é uma prova técnica específica para o pessoal da área de informática, aí sim nós poderemos usar. Mas no concurso de vocês, usem 255 caracteres. Esse é o limite. Então, o limite de 255 caracteres, não usando aqueles reservados. O resto, tudo, vocês poderão usar. E um arquivo, uma pasta possui apenas nome. Arquivo tem nome e extensão. O extensão é com S ou com C cedilha? Conhece, né? É isso, né? Extensão é com S ou com C cedilha? É S. Obrigado. Então tem nome, ponto e extensão. Até 255 caracteres, não usando aqueles reservados. Uma pasta pode ter no seu nome .doc, ou .xls, ou .ods, ou .odt. Pode ou não pode? Pode. Será considerado extensão? Não. Será considerado nome, mas pode. Eu posso criar uma pasta com o nome, por exemplo, julio.doc.
Não será extensão, é nome. Então eu posso usar, mas não será tratado como extensão. Será tratado como nome. Tudo bem? Então eu posso ter, mas não será tratado como extensão. A extensão, o nome quem define é o próprio usuário. E quem adiciona, se o usuário não escolher outra, quem adiciona a extensão é o programa ou o aplicativo. E aí nós temos vários tipos de extensão. Por exemplo, o que significa esta extensão .doc? Geralmente do Word, né? Mas o Writer, que é o que nós vamos estudar, ele não permite salvarmos como .doc? Permite. O Writer tem a extensão padrão ODT, mas ele permite salvar como doc, ele permite salvarmos até como docx. Agora ele permite salvarmos como docx. Esta é uma das diferenças do LibreOffice para o BROffice, porque no BROffice nós não poderíamos salvar com docx nem XLSX. Agora com LibreOffice já pode. Eu posso estar trabalhando com o Writer e salvar como docx, ou trabalhando com Calc e salvar como XLSX. Então isso é possível. O que lembra vocês JPG? Imagem, né? O que lembra vocês EXE? Arquivo de programa, executável, né? O que lembra vocês XLSX? Qual versão? 2007 e superiores, porque até a versão 2003 era apenas XLS. Bom, não interessa tanto para nós agora. Eu só queria falar para vocês sobre o limite de caracteres para nome de pastas ou arquivos, assim como também os caracteres reservados. Aí nós já falamos sobre a tela de logon, que é a nossa próxima página fala sobre esta tela de logon, que é a tela onde nós vamos escolher qual a conta cuja área de trabalho vamos entrar. Vamos efetuar o processo de logon, entrar no sistema. Escolhida a conta, então eu quero entrar na conta Júlio Ramos. Esta conta tem senha. A senha é de atribuição obrigatória para as contas locais? Quando eu falo contas locais, eu estou me referindo às contas do computador. Vocês trabalharão no ambiente corporativo e vocês serão cadastrados como usuários da rede corporativa do tribunal. Então, este nome que vocês receberão, a este nome de usuário, vocês terão uma senha de uso privativo, ok? E a este login de vocês, essa identificação, terão as suas permissões. Ou seja, o que eu posso acessar nessa rede? E quando eu ligo o meu computador no ambiente corporativo, que o meu computador faça parte daquela rede, serei exigido a me autenticar, me identificar. O meu nome de usuário, a minha senha e uma validação será efetuada junto a um diretório, chamado Active Directory, no caso lá eles usam esse aí, vai verificar, é o Júlio essa senha? Sim, deixa ele entrar. Não é o Júlio, olha, senha incorreta ou o nome de usuário incorreto, não é possível efetuar o logon porque está desconectado. Aí tem uma série de problemas. Chama o pessoal da informática para resolver o problema. As senhas locais, ou seja, as contas locais não é de atribuição de senha obrigatória, é opcional. E a conta convidada é opcional? Não, por padrão não tem senha. Quais os tipos de contas que um administrador poderá criar? Administrador e padrão. Quais os sistemas de arquivos compatíveis com o Windows 7? Qual o preferencial? NTFS. Ele lê unidades em FAT32 e em 16 também. Bom, então eu entrei na área de trabalho. Acessei a área de trabalho e na área de trabalho nós temos imagens chamadas de ícones. Nós temos imagens chamadas de ícones.
Existem ícones que representam o próprio recurso, mas existem ícones que são um atalho para um outro recurso. Eles não são o próprio. Quando eu crio um ícone que representa um recurso, ele não é o próprio recurso. Como chamamos este ícone? É um atalho. E como é que eu identifico um ícone que é um atalho na área de trabalho? Uma flechinha, né? No seu canto inferior esquerdo. Quando nós excluímos, então eu tenho aqui, na unidade C, na pasta modelos, eu tenho os seguintes arquivos: verbo.doc, jurídico.ods. Essa extensão ODS é uma extensão padrão de que aplicativo do LibreOffice? Calc. Tá? O Calc ODS, Writer ODT. Eu vou repetir isso aí várias vezes. Tá? Até o último encontro eu vou repetir isso. E aí eu vou lá na minha área de trabalho e quero criar um atalho para esse arquivo, que está na pasta modelos na unidade C. Então eu criei aqui um atalho. Legal. Verbo. Está aqui o atalho. Como é que eu posso criar um atalho para um arquivo? Tem várias maneiras de criar um atalho. Quais são elas? Vou lá na unidade onde está esse arquivo que eu quero criar o seu atalho. Por exemplo, lá na biblioteca documentos, ou posso também ir na própria unidade de armazenamento, né, na real, e acesso o arquivo. Posso criar um atalho para esse arquivo através da tecla direita do mouse sobre esse arquivo. Por falarmos em mouse, de acordo com a configuração padrão do sistema operacional Windows 7, qual das teclas do mouse entre esquerda e direita é considerada a principal? Esquerda. Então, com ela, o que eu posso fazer? Ativar comandos, dar o duplo clique, né? Arrastar, selecionar. Então, são os procedimentos normais com a tecla esquerda. E com a tecla direita, que é a tecla auxiliar, eu também posso arrastar. Posso. Só que quando eu arrasto com a tecla direita, vejam só, quando eu arrasto com a tecla direita, um menu será exibido, e nesse menu eu faço a escolha que eu quiser da operação. Ou eu quero copiar, eu quero mover, criar atalho ou cancelar. Isso é com a tecla direita. Mas quando eu quero selecionar ou quando eu quero arrastar, eu arrasto com a tecla esquerda. Quando eu quero abrir, eu dou um duplo clique com a tecla esquerda. Né? Quando eu quero selecionar, eu arrasto sobre os objetos que eu quero selecionar com a tecla esquerda. Então a esquerda me permite realizar esses procedimentos. Selecionar, executar, né? Ativar comandos. Esse com a esquerda. E com a direita eu aciono o menu rápido. Ou posso arrastar com a direita também. Bom, agora eu quero criar atalho. Bom, eu quero criar um atalho de um determinado arquivo. Seleciono o arquivo que eu quero criar um atalho. Vou até a unidade que eu quero criar um atalho. Com a tecla direita, menu rápido, enviar para a área de trabalho. Pronto, já criei um atalho na minha área de trabalho. Está ali o atalho que eu acabei de criar, ó, daquele arquivo. Agora eu vou arrastá-lo para a lixeira. Ah, esse meu mouse tá que eu vou contar, cara. Pronto. Bom, eu arrastei para cima da lixeira. Eu arrastei com a tecla esquerda, com a direita, porque a minha esquerda não está funcionando bem. E eu só movi para lá. Tá? Quando eu excluo um atalho, estarei excluindo o arquivo que ele pertence, que ele aponta, ou não? Estarei excluindo apenas o atalho, o ícone de atalho, pois o arquivo que ele direciona, que ele aponta, permanece no seu local de origem. Tudo bem? Então eu posso criar um atalho
através da tecla direita sobre esse arquivo, opção enviar para atalho, né? Área de trabalho. Mas eu também poderei criar um atalho arrastando esse arquivo com a tecla direita e no menu que se apresenta eu escolho a opção com a tecla esquerda, criar atalho aqui. Então eu criei um atalho ali. Então, arrastando o objeto, seja uma pasta ou um arquivo, para cima da área de trabalho, poderei também criar um atalho. Agora, no concurso público vai cair a seguinte questão. É possível um usuário criar um atalho de uma pasta ou um arquivo, arrastando esse arquivo com a tecla esquerda do mouse pressionada, mantendo a tecla Alt pressionada, soltando o mouse e depois a tecla Alt? Sim ou não? Sim. Uma das opções para criarmos um atalho é arrastar o objeto que vamos criar o atalho para cima da área de trabalho, mantendo a tecla Alt pressionada. Vamos soltar primeiro o mouse e por último a tecla Alt. Sabe por quê? Porque se nós soltarmos a tecla Alt e por último soltarmos o mouse, estaremos movendo ou copiando esse arquivo, depende. Mas arrastando, mantendo a tecla Alt pressionada, estaremos criando um atalho para um arquivo. Tá ok? Então, criar um arquivo é uma tarefa extremamente complexa, né? Extremamente difícil. Meu mousezinho. Com relação a atalho, tudo bem para vocês? Excluindo um atalho, nós estaremos excluindo o recurso que ele aponta. E se eu excluir um recurso que o atalho aponta, o que vai acontecer quando eu der um duplo clique? Mensagem de erro. Mensagem de erro? Uma mensagem. Uma mensagem. Se este arquivo estiver na lixeira, a mensagem vai dizer, olha, o arquivo ou recurso que esse atalho aponta está na lixeira. Quer restaurar? Sim. Agora, se eu excluir sem enviar para a lixeira ou excluir da lixeira, aí sim ele vai dizer que não existe mais e me permitir excluir até inclusive o atalho. Olha só. Vamos criar aqui uma pasta. Então, criei uma pasta. Vou criar agora um atalho desta pasta, estou arrastando com a tecla direita, escolhendo criar atalho aqui. Aí eu vou selecionar, vou arrastar esta pasta para a lixeira. Quando eu der um duplo clique no atalho... Não, cadê? Tá aqui, ó. Quando eu der um duplo clique no atalho, olha o que ele me diz. O item nova pasta 2 ao qual o atalho se refere foi excluído. No entanto, ele pode ser restaurado da lixeira. Quer restaurar? Se eu disser sim. Se eu disser excluir, eu estarei excluindo o atalho. Eu quero restaurar. Vejam que ele abriu e automaticamente restaurou a nova pasta 2. Agora, eu vou excluir esse atalho sem enviá-lo para a lixeira. Eu posso excluir um atalho da área de trabalho de várias formas diferentes. Seleciono este atalho, já está selecionado o atalho, seleciono e pressiono a tecla Del ou Delete. E ele me questiona, tem certeza que deseja enviar para a lixeira? Se eu disser sim, vai para a lixeira. Não, fica onde está. Então eu posso excluir com Del. Eu posso excluir pelo menu rápido, tecla direita, opção excluir. Ele vai me questionar também se eu quero ou não enviar para a lixeira. Ou eu posso simplesmente arrastar esse objeto para cima da lixeira, mover. Na verdade, funciona simplesmente arrastando para a lixeira e ele envia sem questionamento. Estando na lixeira, quando eu der um duplo clique, ele vai me exibir esta informação, dizendo que é possível restaurar. Então eu restauro, ele abre e volta para o local. Mas agora, o que eu vou fazer é excluir sem enviar para a lixeira. Como é que eu posso excluir sem enviar para a lixeira? Pela tecla direita, opção excluir, só que mantendo a tecla Shift pressionada. E escolho a opção, olha, permanente não é envio para a lixeira. A outra opção
seria arrastar com a tecla Shift pressionada. Também não vai para a lixeira. E Shift Delete, que é a mais conhecida, que também não vai para a lixeira. Então vejam que agora, quando eu clicar aqui, olha a mensagem. O item a que esse atalho se refere foi alterado ou movido. O atalho não funcionará. Deseja excluir esse atalho? Sim. E vejam o que vai acontecer. Esse atalho será excluído e não será enviado para a lixeira. Tudo bem? Então, quando nós excluímos um atalho, aliás, excluímos um recurso que um atalho se refere. Se esse recurso ainda se encontrar na lixeira, ao nós acionarmos o atalho, seremos questionados a excluir o atalho ou a restaurar o recurso que está lá na lixeira. Agora, se o recurso não estiver mais na lixeira, o atalho não vai funcionar e poderemos até inclusive excluir o atalho, e se excluirmos, ele não será enviado para a lixeira. Tudo bem? Para o concurso público, o mais importante é vocês saberem que, ao excluirmos um atalho, não estaremos excluindo o recurso que ele aponta. Ou, ao excluirmos um recurso apontado por um atalho, também não estaremos excluindo o atalho. São operações independentes, só que o atalho não funcionará. Tá? Bom, então aprendemos a adicionar um atalho, aprendemos a remover atalhos. Menu iniciar, página número 6. Menu iniciar. Questãozinha de concurso. O usuário pressionou as teclas Ctrl Tab, com isso ele acionou o menu iniciar. Certo ou errado? Certo? Ctrl Tab aciona o menu iniciar ou é Ctrl ESC? Aí nós temos algumas teclas, tá, de atalho. Para nós acionarmos o menu iniciar, nós poderemos exibir o menu iniciar de várias formas diferentes. Ctrl ESC aciona o menu iniciar. Não é o Ctrl Tab, é Ctrl ESC. Ctrl ESC aciona o menu iniciar. A tecla de logotipo do Windows aciona o menu iniciar. Então, olha só, nós poderemos clicar sobre o próprio botão iniciar. Tá? O próprio botão iniciar. Ou nós poderemos combinar as teclas Ctrl mais ESC. Ou a tecla de logotipo do Windows. Então, estas três formas vão exibir o que nós chamamos de menu iniciar. É a porta de entrada e saída do nosso sistema. Porque através do menu iniciar, nós teremos acesso aos programas ali instalados. Teremos acesso a outros computadores, se o nosso computador fizer parte de uma rede. Teremos acesso à internet. Poderemos encerrar a nossa sessão de trabalho, poderemos desligar o computador. Então é a porta de entrada e saída do nosso sistema. Então se eu pressionar agora Ctrl ESC, vejam, exibiu o menu iniciar. Se ele já estiver sendo exibido e eu pressionar novamente, será ocultado. Então alterna entre exibir e ocultar ou fechar o menu iniciar. A tecla de logotipo do Windows também, quando pressionada uma vez, exibe, uma segunda vez oculta. Ou basta clicarmos com o botão esquerdo sobre o próprio botão iniciar, que também exibe ou oculta. Este menu iniciar, ele é composto por dois painéis. Tá? Dois painéis. O painel da esquerda exibe, a partir desta linha tênue, vocês estão observando, conseguem enxergar daí ou não? Acima desta linha tênue, todos os itens de programas são itens fixos na área, no menu iniciar. Então, eles foram fixados no menu iniciar. Tanto é que nós temos aqui o Office, o Outlook. Se eu clicar com o botão direito sobre aquele item, eu posso desafixá-lo do menu iniciar. Então, ele estará desafixado. Vejam que ele foi para o andar de baixo. E eu posso pegar agora, por exemplo, o PowerPoint,
com a tecla direita, fixá-lo no menu iniciar. Então vejam que o PowerPoint passou para o andar de cima. Então todos os itens de programas que estiverem acima desta linha tênue são itens fixos ou fixados no menu iniciar. Os itens de programas abaixo são os itens variáveis que dependem da frequência de execução. Não são os últimos executados, e sim os últimos mais executados que estarão compondo essa parte de baixo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o padrão. Poderemos aumentar esse padrão. Tá? Observem que à direita de alguns itens tem uma seta. Sabe o que significa essa seta? Lista de salto. Como assim lista de salto? Vocês lembram na época do XP? Nós abríamos, por exemplo, vários documentos no Word e poderíamos ter acesso aos documentos do Word através de um item chamado Documentos Recentes. Agora, este item Documentos Recentes ficou melhor organizado porque ele está organizado através do aplicativo. Então vejam que quando eu posiciono o ponteiro do mouse sobre o item de programa Excel, exibe os últimos documentos que foram executados por ele. Se eu posicionar sobre o Word, vai exibir os últimos documentos que foram executados por esse aplicativo, chamada de lista de salto. Tá? E basta pousarmos o ponteiro do mouse sobre a lista, o item, que o seu menu secundário será automaticamente exibido. Então, deste lado, nós temos os itens fixos e temos os itens de programas variáveis. Tá? Itens de programas. E aí depois nós temos um outro item chamado Todos os Programas. Quando posicionamos sobre ele, vejam que exibe nesse próprio painel esquerdo os itens de programas. Né? Os programas instalados, e nós poderemos executar, né? Efetuarmos uma rolagem nesta barra de rolagem. Tá? Vejo que nós poderemos e teremos acesso, por exemplo, ao LibreOffice. Tá? Quer saber, Júlio, como é que é a cara do Writer? A cara do Writer é esta aqui. Vai aparecer primeiro o logo, né, do LibreOffice, da fundação que é a mantenedora, né, a organizadora desse aplicativo, e logo em seguida vai exibir a sua tela principal, e que lembra em muito a tela do Word na sua versão 2003. Barra de menu, barra de ferramentas padrão, barra de ferramentas formatação, aqui área de trabalho, régua horizontal, vertical, barra de status, e é isso aí. E a gente vai aprender a trabalhar com esse aplicativo aqui também. Tá? Bom, então neste menu iniciar, nós temos esse item Todos os Programas, que exibe todos os programas que foram instalados, e abaixo dele nós temos uma caixa de pesquisa. Super interessante. Quando vocês estão fazendo uma pesquisa no Google, vocês começam a digitar um assunto, uma palavra, automaticamente não vai exibindo os links que tem a ver com aquela palavra? Só se vocês não quiserem, porque isso é configurável, mas o padrão já ir exibindo. Aqui, da mesma forma que funciona o Google, o Windows 7 indexa arquivos e pastas, organiza e cria um grande índice, um grande catálogo. Então, quando nós digitamos ali as letras, automaticamente ele vai neste catálogo e exibindo ali no painel esquerdo os links de arquivos, de pastas e programas que tem a ver com aquela letra. A letra que eu vou digitar é a letra V. Então vejam que ele exibe tudo que tem a ver com a letra V. Não precisa iniciar com a letra V, mas precisa ter a letra V ou no nome, ou no nome da pasta que o arquivo faça parte, ou como propriedade, como o nome do autor, autor Walter com V simples. Vai aparecer aqui. Não é apenas no nome do arquivo. Poderá ser também nas propriedades de um arquivo. Nome, o nome da pasta onde está organizado, o nome do autor, ou uma palavra contida naquele arquivo que tenha a letra P. Tá? Se eu digitar agora a letra E, ele automaticamente vai exibindo
né? Todos os itens que têm a ver com aquela combinação de letras. Agora a letra R e assim sucessivamente. Se eu começar a digitar várias letras que não tem nada a ver, de repente ele não encontra nenhuma correspondência. Tudo bem? Basta clicarmos aqui no X que volta ao padrão. É chamada de caixa de pesquisa. Ela não pesquisa apenas arquivos e subpastas, mas também e-mails que tenhamos recebido também serão ali exibidos. Tá ok? Aí nós temos o painel direito. O painel direito vai exibir a pasta da conta que estamos logados naquele momento. No caso, Júlio Ramos. Se eu clicar sobre este link, vai exibir todas as pastas que compõem o perfil desta conta, Júlio Ramos. Então vejam, exibiu todas as pastas aqui que compõem a conta Júlio Ramos. Então aqui exibe as pastas de Júlio Ramos. Aqui é a biblioteca. Quais são as bibliotecas que nós temos? Documentos, imagens, músicas e vídeos. São as 4 básicas, né? Então, quando nós clicamos sobre essa aqui, estaremos acionando a biblioteca Documentos, que está associada à pasta pessoal de Júlio chamada Documentos. Porque quando nós entramos aqui nas pastas, observem que existe uma pasta chamada Documentos. Esta biblioteca Documentos está associada àquela pasta Documentos. Esse é o padrão dela. Assim como existe a biblioteca Documentos, existe também a biblioteca Imagens, que está associada à pasta pessoal Imagens de Júlio. Assim como existe a biblioteca Músicas, que está associada à pasta pessoal Músicas de Júlio. Jogos, computador. Computador vai exibir todas as unidades de armazenamentos, sejam elas locais ou remotas. Vocês sabem a diferença entre uma unidade local e uma unidade remota? Pendrive é remoto ou pendrive é um removível? Pendrive não é remoto. Pendrive é uma unidade removível. Consideramos unidades remotas aquelas unidades que tenhamos acesso via rede. Então, é um acesso remoto, acesso via rede. Tá? Agora, se me dissesse assim, não, Júlio, eu tenho um pendrive que está no computador de um outro colega que eu acesso no meu computador via rede. Então, é o acesso remoto ao pendrive. Mas se o pendrive estiver conectado diretamente no meu computador, ele é uma unidade removível conectada localmente no meu computador. E não é uma unidade remota. Remoto é tudo aquilo que eu acesso via rede. Acesso remoto, via rede. E através desse item computador, teremos acesso a essas unidades locais ou unidades remotas no nosso computador. O painel de controle é o centro de configurações gerais no nosso sistema. Por exemplo, a tecla direita do mouse não é a tecla principal, a tecla auxiliar, e a esquerda é a principal. Através do painel de controle eu posso trocar. Eu posso adicionar novos programas, remover programas instalados, posso adicionar hardware, posso remover hardware, posso efetuar configurações gerais no meu sistema, desde que eu tenha permissão para tal. Uma conta convidado poderá adicionar programas? Ou remover programas? Criar outras contas? Não. E uma conta padrão? Por padrão também não. Alguns recursos sim, outros não. Mas uma conta administradora sim, esta tem por padrão esses privilégios, de criar novas contas, remover, adicionar programas, remover programas. Dispositivos e impressoras. Como diz o próprio nome, impressoras, poderia adicionar novas impressoras e outros dispositivos, como por exemplo uma câmera, uma webcam ou uma câmera digital. Eu posso instalar outros dispositivos diferentes das impressoras. Programas padrão são aqueles programas que nós temos instalado no nosso computador. Por exemplo, o Word é o padrão para Doc, o Excel é o padrão para XLS, o Windows Media Player é o padrão para abrir, ou seja, são os programas padrões que estarão relacionados a determinados recursos.
E aqui é o help do sistema, que nós acionamos através da tecla F1. E aí nós vamos para introdução ao menu iniciar. Já falamos sobre a caixa de pesquisa. Já falamos o que está no painel direito. Estamos na página número 9. Opções de desligamento do Windows. Questão de concurso. Questão de concurso. Gente, o que eu acho importante eu vou detalhar, o que eu não acho importante eu vou passar, tá? Agora, essa é a questão de concurso. Através da opção desligar, o usuário poderá desligar o computador, ele poderá trocar de usuário, ele poderá efetuar logoff, ele poderá bloquear a área de trabalho, ele poderá hibernar e poderá suspender. Então, olha só o que ele pode fazer. Ele poderá efetuar logoff, ele poderá trocar de usuário, ele poderá bloquear a área de trabalho, poderá reiniciar o sistema, ele poderá hibernar e poderá suspender. Entre essas opções, vamos colocar aqui, trocar usuário, logoff, bloquear, reiniciar, suspender, né? Suspender e hibernar. Qual destas opções que, quando ativada, vai encerrar, vai, em primeiro lugar, salvar os estados das áreas de trabalho que estiverem em execução naquele computador, encerra o sistema e desliga o computador? Destas opções, qual a que, quando ativada, em primeiro lugar, salva os estados das áreas de trabalho que estiverem em execução naquele computador, encerra o sistema operacional e, após, desliga efetivamente o computador? Hibernar. Essa aqui que vai cair no concurso de vocês. Ou esta ou esta. Suspender ou hibernar. Qual a diferença entre elas? Suspender não vai salvar nada. Não vai encerrar nada. Vai colocar o computador em modo de economia de energia. Isto é suspender. Era o antigo dormir do Windows Vista. Era o antigo em espera do Windows XP. Hoje é chamado de suspender. Eles usam até o termo suspensão, entrar em suspensão. Significa o modo de economia de energia. Quer voltar àquele computador? Pressiona qualquer tecla ou arrasta o mouse, mas em alguns computadores tem que pressionar novamente no botão de liga e desliga. Mas um pressionamento já volta à área de trabalho. E aí nós temos estas opções. Trocar usuário. Mantém a área de trabalho atual em execução, permitindo que um novo usuário possa efetuar o logon na sua. Isto é, trocar usuário. Fazer logoff. Encerra a área de trabalho para a conta atual. Bloquear. Já estou trabalhando lá na minha instância, na minha comarca, e o meu perfil tem acesso a sistemas que as demais contas não têm. Então, eu tenho que me cuidar, para não deixar uma sessão em aberto, virar as costas, esquecer e alguém chega e executa uma operação que no seu login não tem permissão para tal. Quem será culpado? Eu. Quem será responsabilizado? Eu. Por quê? Porque alguém efetuou uma operação na minha sessão de trabalho que eu deixei em aberto. Uma auditoria no sistema vai verificar que a conta que estava logada naquele momento e que executou aquela operação foi a minha. Então a responsabilidade é a minha. Para evitar isso, o que eu faço? Clico sobre o botão bloquear. Porque bloquear bloqueia a área de trabalho e para retornar, somente digitando a senha novamente. E anotem aí que para bloquear,
poderemos pressionar as teclas, tecla de logotipo do Windows e mais a letra L de Lima. Tá? Então, pressionando tecla de logo e mais a letra L, vejam que o sistema bloqueia a área de trabalho. Aí eu estou seguro, porque ninguém sabe da minha senha. Então, mesmo deixando assim, posso sair, porque a minha área de trabalho está bloqueada. E somente eu conheço a senha, significa que para entrar, somente eu digitando a senha correta. Ou um administrador, né? O administrador da rede pode entrar, mas aí ele terá que se identificar. Bloquear, efetuar logoff, reiniciar, rebootar o sistema, recarregar o sistema operacional para a memória principal. Começar de novo. Bloqueou, travou tudo, nada funciona, então vou reiniciar, rebootar o sistema. Né? Reiniciar o sistema. Suspender, coloca o computador em modo de economia de energia. Não salva nada. Tá? E a última é hibernar, que é aquela pergunta que eu fiz. O que ela faz? Para vocês não esquecerem. João e Maria estão trabalhando. João está com um documento novo do Excel. Está trabalhando lá, de repente chega a Maria e diz: João, deixa eu usar ligeirinho o computador. E ele não quer, não vai salvar e não quer encerrar a sua sessão de trabalho. E aí ele permite, através da opção trocar usuário, que Maria entre no seu computador, na sua área de trabalho, e a Maria começa a desenvolver ali uma apresentação do PowerPoint. E daqui a pouco ela é chamada às pressas, e aí ela vai e vai embora, esquece de voltar e deixou aquele documento sem salvar. João, através da troca de usuário, já voltou à sua área de trabalho. E aí quando ele for desligar o computador, ele vai dizer: olha, tem outro usuário ali. Se tu continuares, ele vai perder todo o documento, o arquivo dele. E aí João não sabe a senha de Maria. Ele vai deixar ligado? Não, pode ocorrer uma queda e mesmo assim a Maria poderá perder a sua apresentação. Então ele poderá desligar o computador através dessa opção, hibernar. Porque através dela, o sistema vai salvar o estado da área de trabalho da Maria exatamente como estava, com o documento mesmo ainda não tendo sido salvo, ele vai salvar a área de trabalho. Salva tudo num grande arquivo. Quando esse computador for ligado novamente e o sistema reinicializado, vai aparecer assim: Maria, um programa em execução. João, um programa em execução. E aí, quando Maria entrar na sua área de trabalho, encontrará aquele documento exatamente como ela deixou. Esta é a opção hibernar. O pessoal normalmente configura os seus notebooks com essa opção hibernar. Por quê? Eles estão trabalhando, de repente baixa a tampa e hiberna. No outro dia eles abrem e continuam trabalhando. Não é suspender, é hibernar. Eles ligam novamente e continuam trabalhando. Porque aquele documento foi salvo automaticamente pela opção hibernar do sistema operacional. Professor, pois não? É possível que seja perguntado ali na parte de bloquear Ctrl Alt Del? O Ctrl Alt Del, se é possível bloquear, sim. Só que não é direto. Porque quando nós pressionamos o Ctrl Alt Del, será exibido uma janela com várias opções, dentre elas o bloquear. Aqui bloqueia automaticamente direto é tecla de logo e mais a letra L. Mas se nós pressionarmos Ctrl Alt Delete, vai exibir algumas opções, como por exemplo efetuar logoff, trocar de usuário, e também bloquear a área de trabalho. Então, é possível? Sim, é possível, só que não é direto, mas é possível. Então, quando eu pressiono Ctrl Alt Delete, vai exibir essas opções, ó. Bloquear, trocar usuário, fazer logoff, alterar a senha e iniciar o gerenciador de tarefas. Então, é possível, só que não é direto. Aqui vai bloquear direto é tecla de logotipo do Windows e mais a letra L. Já bloqueia imediatamente. Mas é possível, é um caminho. Depois nós temos personalizar o menu iniciar. Gente, só vou indicar para vocês, porque isso não vai cair no concurso. Olha só, eu posso modificar totalmente esse meu menu iniciar. Como? Através da tecla direita sobre o próprio botão, o menu que se apresenta a opção propriedades. E aqui eu posso personalizar o meu menu iniciar. Olha o meu menu iniciar como está, ó.
Tem todas essas opções. Não quero mais. Então, por exemplo, o que eu não quero? Eu não quero mais o ajuda, eu não quero mais exibir como link computador, não quero que exiba, dispositivos também não quero, eu vou mudando tudo isso aqui, ó. Não exibir, imagens também não exibir, itens recentes, quero exibir itens recentes, favoritos, quero exibir, não tem lá, mas eu vou incluir, não exibir músicas, painel de controle também não quero exibir, pasta pessoal também não quero exibir, e assim, ó, eu estou modificando o meu menu iniciar, eu personalizei o meu menu iniciar, é simples. Tecla direita sobre o próprio botão iniciar ou sobre a barra de tarefas, opção propriedades, iniciar, e aqui eu efetuo a modificação. Tá ok? Vamos voltar ao padrão. E aí volta ao padrão. Tudo bem? Então é possível nós personalizarmos o nosso menu iniciar. Essas opções estão na página 9 e página 10. Barra de tarefas. Barra, que horas é o intervalo? Era às 9? Então vamos fazer um intervalo até as 9h30? Obrigado.